fizemos panoramas da disciplina, nos seus aspectos administrativos e no seu conteúdo. A partir de agora nós vamos entrar propriamente na disciplina e vamos começar falando sobre a expressão oral. A primeira coisa que nós queremos falar sobre esse assunto é que os falantes eles são divididos em duas classes: aqueles que possuem a faculdade de falar e os profissionais da fala. Os que possuem a faculdade de falar são quaisquer pessoas que têm a capacidade de se expressar através da fala. O outro grupo, os profissionais da fala, são aqueles que utilizam a fala de uma forma mais lapidada, de uma forma mais trabalhada. Nós, de técnica de apresentação de trabalhos, nós vamos nos enquadrar nesse segundo grupo, aqueles que falam de uma forma mais trabalhada, de uma forma mais bem elaborada, que utilizam a língua formal para expressar o seu conhecimento. Então, ao final do curso, não vamos pura e simplesmente falar, vamos falar bem. Existe uma máxima que diz que não existem maus assuntos, existem maus expositores. Nesse sentido, quase que não importa o assunto que vai ser tratado ao final, importa que nós sejamos bons expositores ao final do curso. Já que ao final do curso nós vamos falar bem, é necessário que nós saibamos o que é falar bem. Falar bem pode ser analisado sobre alguns critérios. O primeiro critério é o critério dos resultados, ou seja, fala bem aquele que atinge o resultado esperado por ele mesmo. Se ele atingiu aquele resultado, ele falou bem. Não importa se ele falou a verdade, não importa se ele falou bonito, não importa se ele foi ético, mas se ele atingiu o resultado, ele falou bem. Esse é o primeiro critério. O segundo critério é o critério da verdade. Ele está diretamente ligado àquele ser correto que nós vimos lá do manual de estilo, no outro vídeo. Então, o critério da verdade, ele diz o seguinte: se o apresentador ele fala a verdade, ele falou bem. Não importa se ele foi ético, não importa se ele atingiu o resultado, às vezes falar a verdade nem sempre se atinge o resultado, falando a verdade, e não importa se ele falou bonito, se ele falou a verdade, ele falou bem. O terceiro critério é o critério ético, ou seja, se aquela pessoa tem uma idoneidade moral, ele costuma ter uma atitude ética diante das pessoas, diante da sociedade, essa pessoa fala bem. Não importa se ela falou bonito, não importa se ela atingiu os resultados, não importa nem mesmo se ela falou a verdade. Se ela costuma ser ética, ela falou bem. E por último, é o critério estético. Sobre esse critério, fala bem aquela pessoa que fala bonito. Se a pessoa fala bonito, ela fala bem. Não importa se ela atingiu o resultado, se ela falou a verdade ou se ela foi ética. Se ela falou bonito, ela falou bem. No nosso caso em especial, nós precisamos considerar estes 4 critérios ao mesmo tempo. Para que nós falemos bem na apresentação final, a nossa cobrança vai estar em cima de sermos verdadeiros, sermos éticos, atingirmos o nosso resultado e, se possível, falar bonito. Para a gente começar bem a nossa exposição oral, já é de conhecimento de todos que nós temos que utilizar a norma culta da língua portuguesa. Nós não vamos utilizar uma linguagem coloquial. A linguagem culta, ela se opõe à linguagem informal no seguinte aspecto: a linguagem culta é uma linguagem estabelecida pelas camadas mais escolarizadas da sociedade. E a linguagem informal, ela não tem essa cobrança. A gente consegue perceber claramente essa distinção entre norma culta e norma coloquial quando nós imaginamos ambientes. Imagina você diante de uma plateia falando como se estivesse falando com alguns amigos, com um grupo de amigos de esquina. O cenário vai ser muito incoerente. Ao mesmo tempo, imagina você conversando com seus colegas de esquina, como se você estivesse palestrando para eles. No mínimo, eles vão achar aquilo estranho.
Na apresentação de trabalhos só há espaço para norma culta. Pode parecer muito óbvio, todo mundo já ouviu falar sobre isso, mas não é bem assim. Porque a linguagem, ela é algo vivo, ela muda constantemente. Então, algumas palavras, algumas frases, algumas colocações que antes eram tidas como informais, de uma hora para outra pode se tornar formal. E algo que é formal pode se tornar informal. A evolução da língua pode fazer com que algumas expressões coloquiais se tornem expressões formais. E vice-versa, uma expressão formal pode vir a se tornar uma expressão coloquial. Por exemplo, se eu me dirijo a um superior hierárquico e quero ajudá-lo de alguma forma, não sei o que ele está fazendo, ele está mexendo em algum equipamento, por ele ser uma autoridade diante de mim, eu chego de uma forma formal: o que o senhor está fazendo? Posso ajudá-lo? O que o senhor está fazendo, a expressão que eu vou utilizar, o que o senhor está fazendo. Agora imagina a situação, eu estou diante do meu filho está fazendo uma travessura. Eu chego e utilizo a mesma frase com ele, é uma expressão formal, mas eu digo: o que o senhor está fazendo? Então eu peguei uma expressão formal e transformei ela num uso coloquial. Tranquilamente que eu poderia virar para o meu filho e falar: o que você está fazendo aí? Eu jamais poderia fazer isso com o superior hierárquico. O que você está fazendo aí? Entende como é que as circunstâncias conseguem trazer uma mudança de colocação entre o que é formal e o que é coloquial? Uma expressão muito coloquial, mas isso aí é meia boca, meia boca, uma coisa que foi feita de forma desleixada. Você está fazendo isso aí é um documento de meia boca. Certa vez eu vi um advogado falando isso para um juiz. Esse documento é um documento meia boca. Um juiz tem lá a sua autoridade. Naturalmente que pela formação daquele juiz, aquilo soou grosseiro da parte do advogado e o advogado foi chamado a atenção. Mas o meia boca está tão no nosso contexto que ele pode se cristalizar como uma linguagem formal sem problema nenhum. Muitas palavras da nossa linguagem coloquial, da nossa linguagem muitas vezes de rua, entram no dicionário oficial da língua portuguesa. Se você procurar, por exemplo, a palavra merda, não é uma palavra que você vai falar em público, mas ela já está no dicionário, como excremento humano, enfim, tem lá o seu significado. Então, algumas vezes você já percebe a utilização dessa palavra em algumas colocações, como tradução de filme, na dublagem de filme, você já consegue enxergar coisa que há alguns anos atrás essa palavra não fazia parte, porque era uma palavra torpe, uma palavra negativa, que ainda agride os nossos ouvidos. Então, durante a apresentação, a gente vai ter, além desse conhecimento do que é formal e do que é coloquial, nós precisamos ter um jogo de cintura para saber o que nós vamos utilizar e a forma que vai ser utilizado. Não tem muito tempo, numa apresentação de um colega de turma para o comando geral, há 2 comandos atrás, ele, durante a apresentação, com aquela linguagem formal, quando ele citou a entrada da equipe no incêndio, ele falou: estava maior salseiro lá. Mudou completamente o clima da palestra. Estava maior salseiro lá. Até o comandante geral foi acometido de gargalhadas ali e no final elogiou pela informalidade dele naquele momento. Mas foi um golpe de sorte. Aquilo poderia ter soado de forma desleixada, poderia ter sido mal visto pelo comando geral. Então, para que nós não arrisquemos esse tipo de experiência, é melhor que sempre busquemos a expressão formal, a norma culta da língua portuguesa, porque nós podemos ter surpresas se nós nos enveredarmos para a linguagem coloquial. Em alguns momentos ela vai até ser bem aceita, vai criar um clima de comédia, algo que vai descontrair a plateia, mas ela não é indicada para o caso de uma apresentação de um trabalho, de uma monografia, de um artigo científico. Dentro da linguagem informal, a gente tem que lembrar das famosas gírias.
As gírias, elas fazem parte da língua coloquial e elas muitas vezes são locais, ou seja, o pessoal do Rio de Janeiro tem suas gírias muito comuns aqui na região, o pessoal de São Paulo tem suas gírias, e nós temos que tomar muito cuidado no dia da apresentação para não fazer uso das gírias, porque as gírias nós já trazemos elas já pelo nosso dia a dia, nosso costume, nossas conversas com os amigos, e como elas fazem parte já de um contexto social, é muito comum que a gente acabe utilizando elas durante a apresentação. Um exemplo que a gente pode dar aqui, se tratando de Rio de Janeiro, é cara. Nós falamos muito cara para começar uma frase, direcionar uma fala a alguma pessoa, e no momento do debate isso pode sair sem querer. A pessoa vai fazer, o espectador ou mesmo a banca pode fazer uma pergunta e você, na hora de começar a responder, cara, isso aí, isso vai ser mal visto naturalmente, porque não faz parte da língua culta, isso é uma gíria local que deve ser banida do seu linguajar durante a apresentação. Vamos para algumas técnicas de expressão oral. A primeira técnica a ser bem utilizada, praticada durante os treinamentos e reproduzida no dia da apresentação, é a adequação do volume de voz. Nós precisamos ter um volume de voz adequado ao local onde vai ser apresentado o seu trabalho, sob pena de comprometer a audição ali dos espectadores em relação ao que você está falando. Por exemplo, em se tratando da Escola Superior de Comando, a apresentação da monografia ou do artigo científico pode se dar numa sala de aula ou no auditório que pertence ao complexo de ensino. A escola vai definir o melhor local. E é bom que o aluno treine nos dois ambientes. Por quê? São locais completamente diferentes. A sua entonação vai variar muito de um local para o outro. Por exemplo, se você treina somente na sala de aula, que é um local relativamente pequeno, você não precisa forçar muito a sua voz para alcançar um volume alto. E a escola, já próxima da apresentação final, fala: a apresentação da turma vai ser no auditório. Você pode ter problemas com relação a isso. Você se adequou, você treinou ao longo do tempo naquele local, mas por uma questão de comodidade, dependendo da quantidade de convidados, dependendo de vários aspectos, a escola pode fazer essa transposição de local. Aí você de repente está diante de um auditório enorme e você vai ter que fazer uso do microfone, vai ter que se adequar à distância do microfone, vai ter que se adaptar àquela dimensão, caso não tenha microfone. Você vai ter que se acertar com o operador de som para colocar o microfone de acordo com o teu tom de voz, então você vai se embaralhar na apresentação final. O contrário também pode acontecer. Você treina no auditório, falando num volume mais alto para alcançar toda a plateia e de repente muda e você vai apresentar na sala de aula. Se você mantiver aquele volume de voz que você treinou, vai ser irritante para as pessoas que estão ali dentro, próximas a você. Então é importante que você veja as posições possíveis de apresentação e treine nos ambientes, para que você chegue o mais treinado possível no dia da apresentação, seja ela no auditório, seja ela na sala de aula. Um outro ponto muito importante de técnicas da expressão oral é a pronúncia correta das palavras. É óbvio que no nosso dia a dia, algumas palavras, mesmo nós conhecemos a forma correta de expressá-las, nós acabamos soltando de forma equivocada. Mas é bom que a gente treine a pronúncia correta, porque a pronúncia errada, ela chama muita atenção. E no momento que você expressa a palavra errada, todo mundo fica prestando atenção por alguns segundos e perde o conteúdo seguinte. Isso é fato. Quando não zombam, cochichando com a pessoa ao lado sobre aquele seu equívoco. Então procure expressar as palavras da forma correta, da forma como ela deve ser falada. Um outro ponto que também temos que chamar a atenção é o vocabulário. Um apresentador, quanto maior for a sua gama de palavras,
melhor vai ser no dia da apresentação. Porque o que acontece durante uma palestra? Algumas vezes palavras nos fogem. Nós sabemos exatamente o que nós queremos dizer, mas não conseguimos encontrar a palavra adequada para encaixar naquela frase. Aí dá aqueles brancos, aquelas travadas, nós não sabemos o que vamos falar naquele momento. Nós estamos entendendo o contexto, sabemos o que deve ser expressado, mas a palavra não nos vem. Aí quando a pessoa tem um vocabulário vasto, ela conhece outras palavras para substituir ali. E como é que se ganha vocabulário? Simples, lendo muito. Você lê, procure durante a preparação para a apresentação final, ler assuntos correlatos. De repente você está falando sobre corte de árvore e te cai bem, de repente, ler algo sobre agricultura, por exemplo, que vai te trazer algum conhecimento paralelo, vai te trazer novas informações sobre o que está em torno daquele conteúdo e de repente vai te trazer palavras novas. Estou dando somente um exemplo aqui, você pode estender ele para qualquer tipo de assunto. Você procurar se ambientar no entorno. Você não vai falar do entorno, mas você vai conhecer o entorno. Isso vai te facilitar principalmente no momento dos debates, por exemplo. Porque os debates, pode ser que alguém da plateia ou mesmo a banca te pergunte algo que está fora do contexto da tua temática. E você tendo conhecimento do entorno, isso vai te dar uma classificação melhor, de que alguém que realmente tem um amplo conhecimento daquele assunto. Tá? E voltando a falar aqui do vocabulário, é importante que nós tenhamos um vasto vocabulário. Porque no momento que a gente precisar de palavras, nós temos que ter outras opções para colocar no lugar. Tá? Então leia e leia muito. Durante todo esse momento de preparação, esteja sempre lendo alguma coisa. Se ambiente com a quantidade de palavras. Nós, pela idade que nós temos, pela carga profissional que nós temos, tempo de profissão, nós já temos um vocabulário expressivo, mas tão melhor quanto mais palavras nós consigamos agregar aí ao longo da nossa preparação. Um outro ponto também de suma importância aqui, que a gente já abordou sobre uma outra ótica em outro vídeo, é a clareza. Nós precisamos ser claros. A clareza faz com que o espectador enxergue exatamente aquilo que nós queremos transmitir. E a clareza, ela não está ligada somente à expressão da fala. A clareza, ela está ligada também ao encadeamento das ideias. Eu devo fazer a minha apresentação em uma ordem sequencial de forma compreensível. Porque se eu preciso de um conhecimento A para explicar o B, eu não posso falar primeiro de C para depois falar de B. Eu tenho que falar de A, porque senão ele não vai entender B. Ainda que eu explique muito bem C, explique muito bem B, o A, se não estiver ali sendo expresso, sendo explicado, não vai adiantar ter falado bem o B, porque eu preciso do conhecimento de A. Então, o encadeamento de ideias, a sequência que vai ser colocada ali, é necessária, é importante para que aquele conteúdo seja passado de forma clara, de forma que o aluno tenha uma plena visão do todo. Então não basta somente falar correto, nós temos que encadear a ideia para que o espectador, a banca, consiga entender o todo. Eu preciso encadear aquelas ideias de forma a apresentação como um todo fique compreensível. Ainda sobre expressão oral, a objetividade é muito importante. Nós precisamos ser objetivos, nós precisamos ser diretos, não fazer rodeios. Vocês vão perceber que muito do que nós estamos falando aqui, voltado para técnicas de expressão oral, está muito relacionado àqueles pontos do manual de estilo,
que faziam o nosso grande desafio de José Oiticica, né? A objetividade que está relacionada a ser breve, a ser conciso, né? Os assuntos se correlacionam. Lá nós demos um apanhado geral, agora nós estamos sendo mais objetivos, nós estamos sendo mais diretos a cada ponto. Ser objetivo é importantíssimo, nós não podemos ficar fazendo rodeios, nós não podemos, para falar de um assunto, para eu chegar, se a minha sequência é de 1 a 5, eu não tenho que dar a volta no 20 para depois recomeçar no 1 para chegar no 5, não, eu sigo a sequência 1, 2, 3, 4, 5 e transmito a informação. Os rodeios, ou grosseiramente falando, a encheção de linguiça, ela é facilmente perceptível por quem está assistindo. Então, evite qualquer tipo de engodo para mostrar que tem conteúdo. O conteúdo externo ao que você quer apresentar, ele deve estar contigo para eventuais esclarecimentos. Mas na hora de apresentar, até porque nós temos um tempo limitado, de 12 a 15 minutos, aquele tempo ele deve ser aproveitado ao máximo possível dentro da sua temática. Você não tem que ficar dando voltas para chegar no seu tema. Um outro cuidado que a gente tem que ter na apresentação, em relação à expressão oral, são as manias e as bengalas. As manias são aquelas expressões que nós repetimos constantemente ao longo da apresentação, que utilizamos às vezes quase que como uma pontuação. Por exemplo, existem pessoas que repetem o né. Fala uma frase, né? Aí fala uma outra frase, né? Fala uma terceira, né? Fica aquele né o tempo todo. O problema dessas manias não é somente a questão estética da fala, ela não somente tira a beleza da fluência verbal. O problema dela também está relacionado à ocupação do tempo. Nós temos de 12 a 15 minutos para transmitir aquele conhecimento. Se você fizer o somatório do né, do ok, no entende, né, que as pessoas costumam repetir bastante, se você faz o somatório de tempo dessas pequenas expressões, você vai tirar muitos segundos de apresentação de trabalho. Então toma muito cuidado, essas repetições elas são muito perceptíveis. Para nós que falamos isso, talvez passe despercebido ou desapercebido, mas para quem está assistindo, chega a parecer até engraçado essas repetições constantes aí ao longo da apresentação. A bengala, ela é semelhante às manias. A bengala, na verdade, são as expressões que dão alguma sustentação enquanto você pensa. Por exemplo, eu falo uma frase, eu empaco em determinado ponto da frase, não sabendo como continuar, aí em se tratando do brasileiro, vai ficar aí continua a frase em seguida. Em se tratando de alguém mais americanizado, vai ficar no aí vai e continua a frase. Essas bengalas também têm o mesmo problema das manias. Além de tirar a beleza da apresentação, elas ocupam muito tempo da apresentação, então acaba prejudicando o tempo que você poderia aproveitar para estar transmitindo o conteúdo. Por derradeiro, uma última orientação em relação às palavras vulgares, né, ou palavras torpes, mais conhecidas como palavrões. Essas palavras elas soam muito mal para quem está assistindo. A própria pessoa que fala o palavrão, ela sabe que aquilo agride, tanto que é muito comum a pessoa falar um palavrão diante de uma plateia e pedir desculpa às mulheres presentes. Vocês podem perceber que isso acontece com certa frequência. Desculpa às mulheres presentes, mas e soltam uma palavra aí bem agressiva aos ouvidos. Até pela preocupação da mulher ser uma pessoa geralmente mais polida, mais delicada, a pessoa se preocupa com a mulher. Mas mesmo não tendo mulher presente, aquelas palavras grosseiras, apesar de fazer parte do convívio
da banca, da própria plateia, aquele momento ali não é um momento para estar utilizando esse tipo de palavras, né? Então procure escolher cuidadosamente as suas palavras, deixando de lado aí qualquer palavra que possa agredir a plateia e agredir a banca examinadora. Até o próximo vídeo e fiquem com Deus.